Quando você perguntou da nossa condição de cobaia para as consciências, né? Eles têm uma vantagem, por estarem na condição de consciência, eles conseguem identificar, ter uma cosmovisão da nossa manifestação maior do que a gente tem. Então, foi falado de exposição e tal. Aqui na vida a gente tem uma manifestação prática, mas ela é ainda tem muito jogo ainda de aparência, comportamentos que são das convenções sociais, enfim, influenciado pelo grupo. Mas as consciências que estão nos analisando, digamos assim, de uma maneira mais avançada, mais lúcida, eles conseguem nos analisar a gente na condição de cobaia de uma maneira mais integral. Então, por exemplo, uma coisa é uma cobaia, uma consim, olhando do ponto de vista de consciência, como se a gente fosse consciência. É a gente analisar uma consim que não é tenepsista, que não é intermissivista. Então, ela é digamos assim, uma categoria de cobaia. Outra coisa é você analisar uma cobaia que é um intermissivista, que é um tenepsista, que é um professor, que é um epicom, enfim. Então, essa condição dessa cosmovisão mais aprofundada que a Consciex tem para nos analisar como cobaia, obviamente é superior à nossa. Aqui, quando a gente vai fazer essa cobaiagem, não sei se existe essa palavra, entre nós. Porque daí entra essa questão do julgamento, né? Com certeza eu concordo com o Eduardo, concordo com você também, que tem o julgamento positivo e tem o julgamento negativo. Ou, digamos assim, tem o julgamento que ele é inevitável, inerente, e existe aquele julgamento que é evitável, que é patológico, que ele tem. Então, às vezes, onde é que a gente erra, às vezes, no nosso julgamento aqui entre nós, consciência, exatamente pela falta dessa visão que a Consciex tem, mais integral da nossa personalidade. Envolve a nossa holosfera, pensenosfera, pensenidade, intencionalidade, o nosso holopensene, enfim. Eu concordo com tudo que foi dito. Eu acho que eu concordo. A pessoa tem que se fortalecer e não ser tão suscetível ao olhar julgador, hipercrítico, enfim, grupo, né, em qualquer circunstância. E ao mesmo tempo estar aberta, né, à ciência do grupo, através da cobaia, crítica, enfim, das análises. Então, quanto maior o abertismo, conforme o Eduardo falou, o abertismo consciencial tomado com um fortalecimento consciencial também, a pessoa não ser tão frágil, tão suscetível como foi colocado, estou de acordo. Porém, né, nós, na condição de pesquisadores e assistência, acho que é importante a gente observar e estudar os motivos que possivelmente fazem, né, algumas pessoas fugirem, evitarem, terem medo e tal, desse tipo de experiência. Ao meu ver, uma das razões, aqui considerando o nosso convívio aqui da Cognópolis, ele vai um pouco além do julgamento, do medo do julgamento individual, e sim o julgamento grupal. Porque o julgamento grupal, ele cria estigmas, rótulos, e dependendo da imaturidade, né, das pessoas, até o assédio moral. Então, por exemplo, a pessoa começa a ser excluída de certas coisas. Ah, não, aquele lá não, porque aquele lá tem aquilo, aquele lá faz aquilo, entende? Então, porque, veja bem, de modo geral, nós buscamos, falando psicologicamente, né, a busca de uma aprovação do grupo. E uma exposição dos nossos pares, das nossas, caminha contra esse movimento. É um risco de reprovação, de exclusão do grupo. Então, isso, em algumas pessoas, realmente gera um temor para perder determinados status sociais, imagem, né, imagem perante o grupo. Mas é só isso, porque por trás disso tem relações de poder, né? Uma coisa é uma pessoa que vem lá, sei lá, de uma outra cidade, vem aqui fazer um cursinho cobaia. Outra coisa por exemplo, eu, Eduardo, nós que convivemos aqui diariamente, ir lá e fazer o convite. No outro dia você vai dar de cara com aquela pessoa, você vai encontrar aquela pessoa de novo, o consciencioterapeuta. Então, veja bem, eu não estou dizendo que essas pessoas estão certas, essa condição, tá? Eu acho que isso deve ser trabalhado, visto, observado, mas o meu posicionamento é esse.
a pessoa, conforme foi falado, ela não deve cair nessa vitimização, isso aí é um assédio grande, né? Ela deve sim fortalecer o seu ego, no caso o ego cosmoético, para enfrentar isso que vai acontecer a vida inteira. Ela pode não ir no Consim Cobaia, ela pode ter certeza que ao longo da vida inteira ela vai ser cobaia em todas as situações que ela tiver, no trabalho, na família, na rua, em qualquer lugar, e ainda mais hoje com essa questão de rede social. Cancelamento, né? Exatamente. Então, é uma necessidade evolutiva da consciência, da consciência se fortalecer emocionalmente, mentalmente, psicologicamente, para encarar, né, o baque da própria vida e da própria evolução, seja qual for a situação. Então, assim, só para finalizar, para não me estender, eu acho que um exemplo para a gente é o professor Valdo Vieira. Aliás, uma vez até eu já falei aqui e vou relatar de novo. Ele falou para mim pessoalmente, né? Se ele fosse parar, lamentar, ficar se vitimizando com as mazelas da vida dele, ele não teria feito nem metade de tudo que ele fez. Então a gente tem que ter esse fortalecimento, que é um fortalecimento cosmoético do ego. Por exemplo, só para finalizar então. Por exemplo, eu sei de pessoas que não vêm no circo mental somático por causa dessa cobaiagem, digamos assim, que aqui é uma cobaiagem de ideias. E a pessoa, ela simplesmente não sei qual que é o problema, né? Então, a pessoa às vezes é contestada, questionada, 1, 2, 3 vezes, ela já cria uma defesa, uma coisa e já desaparece. Não, lá eu não ponho mais os meus pés. Eu queria só aproveitar para colocar um outro ponto, que é o seguinte: quando eu digo fortalecimento, eu não estou dizendo que a pessoa vai se tornar cabeça dura, ela não vai ter autocrítica, ela não vai ponderar o que está sendo dito, porque uma pessoa que ela foi cancelada tem um lado perverso disso, mas a pessoa tem que parar e pensar, peraí, será que de repente a minha abordagem, a maneira que eu falei, o momento, a ocasião, eu não poderia ter feito diferente? Então, de tudo a gente pode tirar um aprendizado. Acho que vai na linha do que o Alexandre falou. Então você tem que tirar o teu ganho evolutivo, a tua vantagem evolutiva daquilo que está acontecendo, mesmo que seja qualquer circunstância de cobaia. E respondendo a pergunta da Marina, eu acho que daria um outro dia, né, um outro tema aqui para o círculo, a gente debater esse tema aí, como fortalecimento da consciência ou do ego, enfim. Agora, a primeira coisa que me vem na mente, que é base, eu acho que um ponto seria o domínio das energias, o estado vibracional. Eu acho que isso começa por aí. E o segundo ponto, aí já entra um processo terapêutico de fortalecimento da autoestima, aí entrando consciencioterapia, psicoterapia, enfim, o autoconhecimento da pessoa, de melhorar a imagem, o conceito que ela tem dela própria. Ela ter mais consciência das capacidades, do poder, da vontade, da intenção dela. Eu acho que assim, à primeira vista, é isso que me vem à mente. Muito bom. Eu sugiro que assista Granizo. Você tem